irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com você, enchendo a sua vida, enchendo a sua família. Nós estamos aqui iniciando mais um tempo de estudo da nossa série Obras da Carne e Fruto do Espírito, Obras e Fruto. Então, queremos chamar a sua atenção para que você participe com a gente desse estudo, que seja muito útil para você, mesmo porque esse aqui é o último dessa série. Hoje a gente vai encerrar esse estudo aí que a gente tem feito já há algumas semanas. Então, que tenha abençoado muito você e que esse aqui continue também a te abençoar. Comigo, Pastor Marcelo. Olá, queridos. A graça do Senhor seja com a nossa vida, né? Como diz Samuel, essa série, né? E se esse é o primeiro vídeo que você está assistindo, assiste ele, volta lá no primeiro, assiste todos, volta lá no playlist, entra na primeira série e vem maratonando todas. Amém. Vai abençoar a sua vida, compartilha isso com outras pessoas, né? Os estudos que a gente tem deixado para vocês, não deixa a dever para ninguém não. A gente tem feito com muito carinho, muita responsabilidade, muito temor de Deus para abençoar a tua vida, tá bom? Então assiste, compartilha, curte e faz esse conteúdo chegar a outras pessoas também, porque elas precisam ouvir a palavra do Senhor, tá bom? Amém. Vamos orar então para começar esse tempo de estudo, para que o Senhor nos abençoe. Pai, nós nos apresentamos a Ti, no nome de Jesus, ó Pai, pela obra de Cristo, Senhor, que nos alcançou e pela qual nós podemos, ó Deus, ter esse contato, essa comunhão e saber que o Senhor nos ouve, saber que a nossa oração chega até Ti, Deus. Amém, Jesus. E nessas circunstâncias nós clamamos para que o Senhor nos abençoe na leitura da Tua palavra, Deus, na reflexão que faremos aqui, na nossa conversa, que enche a nossa vida, Deus, da Tua vontade, que abençoe a vida dos irmãos que estão nos acompanhando, Pai. Amém, em nome Jesus. de Jesus, que a Tua palavra seja o nosso alimento, para a glória do Senhor. Amém. Amém, Jesus. Pastor, você lê para a gente o texto? Vamos ler, vou ler Gálatas aqui a partir do versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, amabilidade e domínio próprio. Contra essas coisas não existe lei. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne juntamente com as suas paixões e desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também sob a direção do Espírito. Não nos tornemos orgulhosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Amém. Amém. Dava até para esse é o último da série, mas dava até para a gente continuar aqui, né? Os que são de Cristo, se vivemos pelo Espírito, andemos pelo Espírito, não nos tornemos orgulhosos. A gente pode fazer um fechamento, velho. Toda a série tem no final o bônus, né? A gente pode fazer os vídeos bônus da série. Mas para os irmãos que estão nos acompanhando aí, né? A gente tem caminhado nos últimos vídeos falando do fruto do Espírito, né? Falando dessa unidade, sempre conversando sobre cada uma das características. E hoje a gente chegou nessa última que Paulo elenca, né? Mais uma vez, a lista de Paulo não tem o objetivo de ser exaustiva, né? De preencher todas as características e fora disso não há mais nada, não. Paulo ele está usando dentro de um contexto, falando para um povo, e essas características são importantes a gente estudar sobre elas. Falamos sobre todas e hoje chegamos até a última. E a gente estava falando aqui um pouco, né? Por que será que essa aí ficou por última? O domínio próprio. Eu acredito que talvez ficou por último ali porque é o mais difícil, é o que todos nós precisamos, mas também é algo que a gente conversou aqui, né? Porque sem o domínio próprio é impossível viver, experimentar, oferecer as outras características do fruto do Espírito, né? O que a gente pode falar um pouco aí sobre domínio próprio? Olha, eu pensei em duas imagens aqui para o domínio próprio. Uma que ele é o alicerce dos outros. O domínio próprio é que sustenta todas as outras qualidades, né? Qualidades, atributos, né? Do cristão. E também pensei na figura, porque desde o início a gente usa a figura da mexerica, verdade. Né?
da mexerica como os seus gomos formando um único fruto do Espírito, né? E fico pensando no domínio próprio como aquele caule que une a mexerica na árvore, que sustenta a mexerica na árvore, né? E de que sem a força desse caule, ela cai, ela não amadurece como tem que amadurecer, né? Então, eu entendo que Paulo tenha colocado o domínio próprio como último, porque os outros, todos que vieram antes, depende, você não consegue fazer nenhuma dessas coisas sem domínio próprio, né? Principalmente disso que nós estamos falando enquanto fruto do Espírito, né? Paciência que vai além, você não consegue sem domínio próprio. Você precisa ter domínio próprio para ter paciência. Você precisa ter domínio próprio para amar. Porque muitas vezes a gente sente o desejo, e até a gente brincou na semana passada, né, brincou falando sério, né, que por vezes a gente, para explicar o que uma dessas coisas a gente tem que lançar a mão falando o que não é, porque o vocabulário negativo é muito mais usado, muito mais amplo, né? Sim. Então, por vezes a gente tem vontade olha uma lista dessa assim e fala assim, às vezes o amor, às vezes eu tenho vontade de odiar. A alegria, nossa, eu estou numa tristeza, eu não tenho paz na minha vida, tenho paciência com mais ninguém. Benignidade, eu não estou nem aí para ninguém. Bondade, ninguém me trata bem, por que eu tenho que tratar os outros bem? Né? Fidelidade, é cada um com seus problemas, né? Como diz um conhecido meu de Recife, né? Diz assim, né? Se a farinha é pouca, o meu pirão primeiro, né? Então, o quanto que o domínio próprio ele é importante para que de fato a gente possa viver amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, amabilidade. Sim, então concordo plenamente nessa esse primeiro ponto. Sem o domínio próprio é impossível experimentar qualquer uma dessas outras características, porque de fato a nossa tendência, a natureza humana, né, é sempre de reagir de uma forma contrária ao que a gente está vendo aqui, né? Uma situação que exige paciência, que exige amabilidade, que exige colocar-se no lugar do outro, né? A gente tende a não fazer isso. E fazer isso é algo que vai acontecer a partir do momento que nós temos esse controle, né? Esse domínio. Parar, pensar, refletir e agir conforme a gente está aprendendo, agir conforme a palavra de Deus. E um outro ponto que eu estava pensando também é que essa palavra, né, domínio próprio, pode dar uma impressão errada de que domínio próprio é fazer tudo o que a gente quer. Não, eu quero, eu tenho desejo. Então eu vou dominar a situação, dominar a circunstância e vou agir do jeito que eu quero. Eu estou mandando, eu estou dominando, eu faço aquilo que vem na minha cabeça. Só que, mais uma vez, esse nosso estudo é baseado na palavra de Deus, e a palavra de Deus é a revelação da vontade de Deus. Então o domínio próprio não é fazer o que eu quero, é controlar os meus impulsos, os meus desejos, as minhas reações a partir do que eu sei que é ou não é a vontade de Deus. Então é ter um norte, né? Aliás, quem lê esse domínio próprio chega a essa conclusão aí que você falou, e chegam, eu digo que não poderia estar mais enganado, alcançou o topo do engano. o top of the top do engano. E eu tava conversando isso com a Jéssica ontem, né, com a minha esposa, que hoje em dia as pessoas fazem isso e não tem a menor dificuldade de se contradizer, de ter evidências que provem o contrário, que o que importa na verdade é o que eu acho, é o que eu penso. E essa é a verdade, ponto final, né? Então pensando a partir desse ponto de vista, né, domínio próprio não significa fazer o que eu quero, né, mas sim controlar, dominar as minhas vontades a partir de uma série de conceitos, uma série de verdades que nós vamos aprendendo com a palavra de Deus. Portanto, eu entendo também que o domínio próprio ele é fruto de uma convivência com Deus, né?
Esse domínio é a partir do que? Esse controle, eu controlo minhas ações, meus pensamentos, minhas emoções, baseado em quê, né? Poxa, baseado no que nós aprendemos na palavra de Deus. Então, só é possível ter esse domínio próprio a partir do momento que nós vamos nos aproximando mais de Deus pela sua palavra. Porque senão a gente pode estar fazendo coisas achando que está no autocontrole, aquela velha frase, não, eu sou assim mesmo, esse sou eu faço desse jeito. E pode parecer que não, está tudo sob controle, eu estou agindo dessa forma impacientemente, sem amor, sem fidelidade, sem mansidão, sem qualquer outra característica. Conscientemente eu quero fazer isso. Isso não é domínio próprio. E outra questão que eu penso também do domínio próprio, sabe? Ele não é apenas o combustível, a força, a energia para poder praticar todas as outras qualidades do fruto do Espírito. Mas a presença do domínio próprio, ela já conta que tentações existirão. Porque você não precisa ter domínio próprio se você não é tentado a fazer aquilo que não deve fazer, né? Então, o domínio próprio não é apenas para fazer o que deve ser feito, mas é também para não fazer aquilo, porque nós somos tentados a muitas coisas, né? Ninguém é tentado no que não deseja. Ninguém é tentado no que não deseja, né? Então, você pega uma pessoa assim que ela não tem problema com dinheiro. Eu me lembro, uma época que eu trabalhava no banco, eu trabalhava num setor e eu trabalhava algumas horas do dia dentro do cofre. Eu trabalhava numa agência enorme. Cara, em cima da mesa ficavam milhares e milhares de reais ali. Porque empresas muito grandes traziam dinheiro, vinha carro forte, e eu ficava lá dentro do cofre sozinho. E às vezes eu até pedia a Deus, falei, Deus do céu, que não dê nenhuma diferença no final do dia, nesse dinheiro do tesoureiro aí, porque quem que entrou dentro do cofre, né? O Aguinaldo, né? Tava aí, né? Mas era tudo com câmera e tal. Mas, graças a Deus, o meu problema não é dinheiro, eu tenho outros problemas, né? Então, mas nunca me senti tentado a pegar nenhum real dali. Nunca me senti tentado. Mas eu tenho outros desejos. E nisso eu sou tentado. Cada um tem os seus desejos, eu tenho os meus, você tem os seus, você que está nos assistindo, você tem os seus desejos secretos. Tem os seus desejos secretos. Que a maioria das pessoas podem não saber quais são esses desejos, mas eles são a tua tentação. E o domínio próprio, ele nos dá equilíbrio para não ceder, e não vou nem dizer ceder nunca, né? Mas não ceder o tempo todo a esses caprichos, ou se ceder, já buscar o restabelecimento rapidamente, né? Não se deixar dominar. Deus, quando falou com Caim, diz para Caim, o teu desejo será contra ti, mas cumpre a ti dominá-lo, né? Então o domínio próprio também serve para dominarmos os nossos desejos. Nós não podemos ser dominados pelos desejos, né? Nesse sentido que você falou há pouco. Não, eu faço o que eu quero, o que eu entendo e tal. Não é assim. Ou não deve ser assim, né? Quando você falava, eu estava lembrando do texto de Paulo. Tá até dando um Google aqui, né? Às vezes a gente não decora todos os textos, né? Lembro do pastor Simeão, que ele ia mencionar um texto, ele falava o texto na linguagem da Bíblia corrigida ainda, né? Dava o endereço certinho, falava, nossa, um dia eu chego lá. Mas em Romanos, capítulo 7, né, que Paulo fala, aquilo que eu não quero fazer, eu faço. E o que eu quero fazer, eu não faço. E o que eu quero fazer, eu não faço. O que Paulo está dizendo ali é dessa luta constante, né? Quando Deus falou com Caim, o seu desejo vai ser contra ti, não é Deus rogando uma praga porque foi feita uma coisa ou outra, não, é a nossa natureza. Paulo tinha as mesmas dificuldades. Paulo, o cara que escreveu aí mais a metade do Novo Testamento,
falava dessa luta, que está sempre diante de nós. Por isso o domínio próprio, ter essa convicção, essa consciência de que precisamos controlar nossos impulsos, precisamos estar atentos a ele. E falar sobre isso, conversar sobre isso, mais uma vez, a gente já falou disso também, mais do que nos fazer amanhã, a partir desse vídeo, pessoas perfeitas que vão ser totalmente controladas, dominar a si mesmos, mais do que isso, eu acho que a primeira lição que a gente pensa em aprender aqui é pensar sobre isso, refletir sobre essas coisas, refletir sobre a necessidade de controlar a nós mesmos, controlar nossos impulsos, controlar nossas reações diante das diversas situações que vão se colocar na nossa vida, olhar para o texto que a gente está lendo, Gálatas capítulo 5, que os irmãos leiam esse texto semanalmente, diariamente, muito, porque é uma vida para conseguir aprender e praticar aquelas coisas, mas tudo começa a partir dessa reflexão, né? E acho que o próprio ato de realizar qualquer atividade, fazer qualquer coisa, pensando sobre como que se relaciona com a vida que Deus quer que eu tenha, como que isso se relaciona com a verdade que Deus me ensina na Bíblia. Isso já é o primeiro passo para o domínio próprio. Pensar a respeito das coisas, como fazemos, se aquela reação que nós tivemos em determinada situação não foi exagerada, o que aquela situação que a gente viveu, aquilo que a gente fez, pensar sobre essas coisas. É o primeiro passo para a gente começar a exercitar o domínio próprio. Porque eu penso que nós vivemos num tempo da humanidade que nos é tentado roubar o nosso direito de pensar antes de agir. Parece que tudo que a gente recebe são impulsos para que a gente haja pelo ímpeto, da forma mais imediata possível. Eu lembro muito uma coisa que você fala, né? Que todo negócio que a gente vai fazer, uma compra, um negócio que a gente for se envolver, que alguém fica pressionando a gente, se você não fechar hoje, você não pode fazer mais, se não for hoje, não vai ter mais. Cara, então beleza, então não vou fazer. Porque se é me tirado o direito de pensar sobre, não deve ser um negócio tão bom. E acho que a gente precisa trazer isso para a nossa vida mais, né? Ser pessoas mais reflexivas é o primeiro passo para praticar o domínio próprio. O interessante, quando você citou Paulo, e você citou Paulo muito bem contextualizado com esse texto, mas eu já ouvi pessoas citando o mesmo texto que você citou de Romanos de Paulo, para justificar a vida desvairada. O próprio Paulo falava lá que as coisas que ele não queria, ele fazia, e o que ele queria fazer... Quer dizer, como está incentivando a gente, né? Como se Paulo vivesse assim o tempo todo, como se aquele lá fosse o resumo da vida toda dele, né? E não é. E uma outra coisa, quando Paulo conta aquilo, ele conta aquilo em meio a sofrimento. Ele sofre, porque às vezes ele não faz o que deveria fazer, não é com alegria, né? E a consciência dele acusa ele disso, né? Então as pessoas têm que fazer a reflexão completa, né? Como é que Paulo falou aquilo? Com alegria? Ele falou com tristeza, era uma luta dele, lutava contra aquilo, né? E então a questão toda do fruto do Espírito não é ser uma pessoa perfeita que está voando por aí, né? É isso, a gente nunca anda por esse caminho, nem é isso que a gente quer dizer, né? Mas eu acho que quando nós somos dominados pelo Espírito e temos o fruto do Espírito na nossa vida, existe uma coisa da qual nós somos libertos, que a gente chama de efeito manada. Efeito manada. Efeito manada no povo, né? Aquele efeito manada de quando um povo se reúne, ele faz determinada coisa sem parar para pensar no que está fazendo, né? Então você vê, às vezes, assim, a questão, um torcedor de futebol sozinho não sai brigando com todo mundo, mas quando reúne a torcida toda, dá aquele efeito manada e saem para brigar, né?
Então esse efeito manada que nos leva, junto com a manada, junto com o povo, junto com o bolo, a fazer aquilo que o bolo está fazendo, no sentido de, mas todo mundo faz, é isso que tem que ser feito. Isso é uma prisão. Isso é uma prisão. Sim. A presença do Espírito de Deus em nós nos liberta disso. Nos liberta. Nos dá a condição de vir um pouquinho para cá e olhar, falar, cara, tá todo mundo indo nesse caminho aí, mas me parece que isso não é o melhor caminho, né? Então, a presença do Espírito nas nossas vidas, ela nos dá a rica bênção da possibilidade de escolha. No efeito manada a gente não tem escolha, a gente simplesmente faz. Você pode ver, se você grita num lugar, fogo, cara, é um perigo, porque as pessoas saem correndo, nem é fogo mesmo, não é, saem correndo, nem sabe para onde. A primeira reação não é pensar. A primeira reação, e aí se vê 5 ou 6 ou 7 correndo para um lugar, vão correndo junto, e às vezes a saída não é naquele lugar, né? Então, a presença do Espírito nas nossas vidas nos fortalece para fazer boas escolhas. Para fazer boas escolhas. Mesmo que essas escolhas sejam aí contra o fluxo. Exato. Eu, pegando esse gancho no que você estava falando, né, o sair, né, da reação de manada, né, desse ambiente que só te empurra para fazer algo sem reflexão. O texto do sermão do último domingo, que foi dia 30 de maio de 2021, você pode assistir lá na nossa playlist de cultos, que é Colossenses capítulo 1. Paulo falando de Jesus, né, um hino cristológico lá, que ele diz que Deus nos tirou, né, do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho amado. E o contexto que Paulo está escrevendo ali, Paulo está tentando ensinar o povo, Paulo está combatendo heresias, que eram ali uma cultura helenística, de filosofia grega, que tinha muito essa ideia de que a libertação era a partir da sabedoria. E Paulo está falando, cara, vocês precisam de sabedoria de fato, vocês foram Deus já fez isso, tirou vocês do império das trevas. E Paulo dialogando nesse contexto, Paulo está falando justamente, Deus tirou vocês da ignorância enquanto a Deus. As trevas é isso, é total ignorância quanto a Deus. Hoje vocês não são mais ignorantes quanto a Deus, vocês estão no reino do Filho amado. E nessa posição, nesse novo momento, vocês não são mais ignorantes, vocês não precisam mais dessa reação de manada, agir sem pensar, fazer por fazer. Não, hoje nós temos conhecimento de Deus e isso gera em nós esse domínio. Pô, peraí, por que eu estou reagindo desse jeito? O que eu estou fazendo? Isso aqui é bom, não é? Nós que somos cristãos, de acordo com a vontade de Deus, isso aqui é algo que eu devo fazer, que eu não devo fazer? É pensar um pouco mais, sair dessa reação e ser mais ponderado no pensar, no falar, no refletir sobre o que Deus quer de nós. Porque de fato, mais uma vez mencionando o que você fala, se alguma situação exige que a gente reaja muito rápido, a chance da gente fazer alguma coisa indevida é grande, é grande. Se a gente tiver que agir sem pensar, talvez a gente não faça o melhor. Para mim, o princípio, mais uma vez, do domínio próprio é parar para pensar, parar antes de agir, antes de fazer, antes de falar, que hoje, infelizmente, não é o que a nossa cultura ensina, né? A cultura ensina que a gente tem que mesmo expor tudo, falar de qualquer jeito, falar o que vier na cabeça e muitas vezes se orgulhar disso, né? Eu falo tudo que vem na minha cabeça mesmo. Ouvi no rádio ontem um vereador de Sorocaba, que é pastor também, falando disso, né? O cara que estava entrevistando ele falou, gosto de você porque você não pensa para falar, você simplesmente fala tudo que vem na sua cabeça. Desde quando isso é uma qualidade? Não pensar para falar. A imprensa ama, né? A imprensa adora, vai dar conteúdo, gente, assim, vai vender conteúdo. Dá assunto, né? Então você vê, e não é isso, que o domínio próprio nos leva por um caminho de reflexão, nos leva por um caminho de ponderar as coisas, né? Eu gosto muito
de uma passagem quando Jesus está diante daquelas pessoas que iam apedrejar uma mulher porque ela era acusada de adultério. E enquanto todo mundo estava lá naquele alvoroço e falando, e eu fico imaginando aquela situação, falando alto, apontando o dedo, um querendo falar mais do que o outro, Jesus simplesmente abaixadinho, né? Abaixa e começa a escrever com um graveto no chão. Eu fico imaginando o que será que Jesus estava escrevendo, né? Estava fazendo um desenho, né? E eu fico pensando naquela cena, Jesus estava, poxa, deixa eu trabalhar isso, o que está acontecendo aqui? Não foi uma reação imediata, não foi uma reação impulsiva, foi uma reação pensada. O próprio Cristo fazia isso, por que a gente tem que reagir imediatamente a tudo, né? Esse é um dos textos que eu acho mais encantadores da Bíblia, porque Jesus, com uma frase, cara, ele fez com que todas aquelas pessoas que estavam ali refletissem. Não apenas a mulher, porque quando ele fala quem não tiver pecado que atire a primeira pedra, as pessoas começam a jogar a pedra fora e ir embora. Então, Jesus fez aqueles caras refletir, eles estavam com fúria assassina. Não salvou só elas, salvou eles. Salvou aqueles caras também, eles estavam com fúria assassina. E Jesus fez com que eles refletissem com uma frase, a tal ponto de que aquela coisa fosse dissolvida, né? Quando eu crescer, eu quero ser igual a Jesus. Amém. Bom, é isso aí, pastor. É isso. Galera, nós vamos encerrar esse tema desse vídeo hoje. Aí fica em aberto se vocês vão ter um vídeo bônus dessa série, mas que você acompanhe no próximo vídeo, né? Fica esperto aí, acompanhe o nosso canal, que tem conteúdo novo logo logo. A gente quer agradecer por todo esse momento que nós pudemos conviver. Mais uma vez, se você não assistiu a série toda, procura a playlist Obras e Fruto, que você vai ser muito abençoado. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, curta o vídeo, compartilhe aí para abençoar a vida de outras pessoas também. Vou deixar o pastor encerrar e aí orar também. Tá bom. Queridos, uma alegria caminhar nessa série aqui com vocês, estudando esse texto maravilhoso de Gálatas, né? E não é apenas estudar, nós precisamos viver isso, né? Precisamos orar para Deus para viver. A Bíblia é para ser vivida, tá? Vamos orar. Santo Deus e Pai querido, em nome de Jesus Cristo, glorificamos o Teu santo nome por esse privilégio de meditarmos na Tua palavra, Deus. Que a meditação seja produtiva em nós e que transforme-se em ação, ó Pai. Que vivamos a Tua palavra, que a Tua palavra não esteja apenas nos nossos lábios, mas que a Tua palavra esteja no nosso coração e no nosso comportamento todos os dias das nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, Senhor. Até o próximo estudo. Valeu, pessoal. Até a próxima.